Olá pessoal, todo mundo bem? O tema de hoje é se você está ouvindo Jesus. E antes de iniciarmos, lembre de curtir, compartilhar, se inscreva no canal lá no YouTube e ative o sininho. Também estamos no Instagram e no TikTok. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, todos os dias, Deus pergunta silenciosamente para nós qual que é a nossa necessidade. Ele sempre tenta ou almeja nos conceder os meios para nós evoluirmos, mas a resposta divina encontra somente o caminho quando nós decidimos mudar, agir, merecer e realmente buscar esse processo de transformação. As bênçãos estão a todo momento disponíveis para nós, mas já recebê-las é um ato de livre-arbítrio. Todo coração tem uma chave, tem uma porta para ser aberto por uma chave, mas essa porta ela só abre por dentro. Nem Jesus consegue abrir esse coração. Então, esse acesso, esse ouvir, esse contato com Deus depende única e exclusivamente de nós. E como que Deus fala conosco? Uma das formas mais conhecidas é através da oração, mas também pode ser pela nossa intuição, pelas pessoas que cruzam o nosso caminho, pelos acontecimentos do cotidiano, muitas vezes pelas situações dolorosas, como doenças, rupturas familiares, perdas, frustrações. A dor, muitas vezes, é um megafone espiritual, né? Dessa comunicação, desse alerta de Deus para tentar fazer nós corrigirmos um caminho tortuoso que eventualmente estamos trilhando naquele momento. Mas ainda nós tropeçamos muito por falta também de autovalorização. Nós alimentamos a ideia que não merecemos, carregamos as culpas antigas. Muitas vezes nós temos medo de olhar para o nosso lado sombra, que são as nossas tendências, os vícios, impulsos, mazelas, imperfeições em geral, tudo aquilo que a gente recalca, né, para o nosso lado sombra. Mas, no entanto, é justamente nós buscarmos olhar esse lado sombra, né, através dessas vozes, dessa comunicação com Deus, que vai iniciar verdadeiramente o nosso processo de cura. E Jesus nos lembra quando ele fala: vós podeis fazer muito o que eu faço e muito mais. Isso está em João capítulo 14. Ou seja, ele não nos colocou abaixo, mas em potencial de crescimento. Em tantos momentos da vida de Jesus, ele sempre, antes de tomar uma decisão, ele fez o quê? Orou e colocou-se em comunicação com Deus. E nós muitas vezes pensamos em Deus como alguém que vai conceder tudo, que vai resolver tudo, entregar pronto para nós. Mas o verdadeiro Pai é aquele que educa, aquele que aprimora, aquele que nos oferece os desafios para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente dê o passo seguinte. E por isso que então a nossa batalha ela vai ser interna e diária, de forma constante, para que a gente consiga, através dessa perseverança, ouvir mais Deus dentro de nossa vida. Entre o momento do nosso nascimento e da nossa morte, muita coisa a gente não consegue controlar, mas em compensação tem muito mais coisas que é possível nós sim atuarmos para modificar na nossa vida. E uma dessas missões que nós temos condições de fazer é desenvolver essa afinidade com os propósitos de Deus, para que essa inspiração se torne uma parte natural e permanente dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, quanto mais nós amarmos, quanto mais nós ajudarmos, quanto mais nós exercermos a misericórdia e a compaixão, as bênçãos vão fluir mais naturalmente na nossa vida e, consequentemente, nós vamos ouvir Jesus, ouvir Deus de uma maneira mais clara, mais límpida,
na nossa rotina e nos tornaremos instrumentos de Deus, não apenas mais na situação, na posição de pedinte, né? Mas irradiando luz para todos aqueles que estão à nossa volta. Pensem nisso, fiquem com Deus e um excelente final de semana a todos.